Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor possa, querido, direcionar os teus passos, conduzir a tua vida e te dar todo o livramento e abençoar, prosperar na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir, deixe o seu like. Ele é muito importante porque ele nos dá visibilidade, ele nos ajuda a propagar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque a sua inscrição vai nos ajudar, querido, a fazer o ID do Senhor. Pois na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito, o nosso objetivo, saquear o inferno, ganhar as almas para o reino dos céus, falar que Jesus cura, salva, liberta e transforma, levar a palavra do Senhor ao coração do aflito, do cansado, do necessitado, daquele que está angustiado, daquele que está sedento e daquele que quer ouvir a voz do Senhor, falar com ele. Nós queremos proclamar o Evangelho da Salvação e levar o nome do Senhor até o seu coração. Que essa palavra possa vir de encontro ao teu coração e seja a resposta de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Eu espero que você seja abençoado, agraciado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos meditar. A palavra do Senhor hoje ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21, primeiro versículo a seguir, que diz assim: E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Gisel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha está ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa, nesse dia de hoje, abençoar a tua vida. Querido, essa história, quando no princípio da minha conversão, quando eu a conheci, ela me intrigava. Ela me deixava, assim, com os pensamentos tipo, mas como é que pode? Por fazer o que era certo, por viver o que era certo, por obedecer a palavra de Deus, esse moço chamado Nabote e toda a sua casa foi morto. Seus filhos foram mortos a pedrada junto com ele, por causa de uma mentira, de uma declaração facciosa, mentirosa, projetada pela esposa do rei Acabe, chamada Jezabel, essa mulher endemoniada que fazia Israel pecar com as suas idolatrias, com as suas feitiçarias. E o rei Acabe, querido, um homem que devia ser líder, coerente, que tinha que ter temor de Deus e fazer a obra do Senhor com diligência, ele, nessa situação aqui, ele se mostra invejoso. Porque não é porque ele não tem, você vê que a proposta dele revela que é inveja pura. Por quê? Porque ele chega diante de um vizinho de cerca e olha para o terreno, olha para as terras de Nabote e anseia e deseja. Não é porque estava do lado da casa dele, é porque ele queria aquilo que não lhe pertencia. E quando ele faz a proposta para aquele homem declara para ele o porquê que ele não vai entregar. Porque na lei do Senhor, não poderia ser vendido, não poderia ser negociado a herança dos pais. Que quem recebia a bênção do Senhor tinha que cuidar da bênção do Senhor, tinha que estar disposto a trabalhar naquilo que o Senhor entregou. Porque Israel foi tirado de dentro do Egito, colocado na terra da promessa, para herdar aquilo que Deus prometeu. E Nabote tinha em suas mãos a herança dos seus pais. E ele não poderia se desfazer, porque
isso iria contra a lei do Senhor. E o seu líder, o seu rei, estava tentando negociar o que era inegociável. E Nabote, por se posicionar na palavra de Deus, ele foi perseguido. Porque se você der continuidade à leitura, você vai ver que o rei fica enciumado, fica entristecido, frustrado, porque ele não consegue tirar das mãos de Nabote aquilo que pertencia a Nabote, porque Nabote se recusou a entregá-lo. E ele entra dentro da sua casa e deita na cama, injuriado. E a sua esposa chega perto dele e pergunta para ele assim: o que foi? Por que você não quer comer? Por que você está chateado? Por que teu espírito está batido? Ah, é porque eu queria aquele terreno ali de Nabote, eu queria trocar com ele, eu queria transformar numa horta. E ele não quis vender. E ela falou para ele: ué, reine? Ou seja, você tem o status, você está no lugar de comando, você pode fazer declarações, você pode fazer o que você quiser. E não é bem assim. Quem está na mão do Senhor para ser dirigente, para ser líder, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, tem que andar nos princípios da palavra. Tem que fazer aquilo que agrada a Deus e não a si. E ela estava distorcendo o pensamento do rei para fazer aquilo que lhe agradava o coração. E o rei lhe permitiu, porque a sua inveja, o seu desejo era tomar posse daquilo que pertencia a Nabote. E ela maquina, ela projeta algo que faz com que os sacerdotes e os líderes daquela época tenham Nabote como alguém que fez algo, blasfemou contra Deus. E isso naquela época era justificado, era causa de morte por apedrejamento. E ela promove uma situação onde Nabote e toda a sua casa são apedrejados até a morte. Recebe a condenação máxima, porque ela arruma falsas testemunhas que declara que ele blasfemou contra Deus, sendo que ele estava na obediência em Deus. E ele perde a sua vida. Antes, quando eu estava no princípio da caminhada, que eu ainda não tinha visão de reino, eu ficava pensativa, porque eu achava assim, meu Deus, está fazendo o que é certo, está andando no seu caminho, está sendo íntegro, está sendo reto, está sendo obediente à sua voz e sofreu o dano dessa forma, perdeu a sua vida, não só ele, mas toda a sua casa. Mas é porque quando você não tem a visão de reino, você tem a visão humana, você tem a visão falha, deturpada, porque nós olhamos só no limite da visão física. Mas quando nós temos a visão de Deus, o entendimento de Deus, Deus permitiu. Porque quem dá a vida e tira a vida é o Senhor. Deus permitiu a situação, Deus permitiu que o povo errasse com Nabote por conta de Jezabel. Mas Deus também, por conta da vida que foi tirada de Nabote, ele lança a condenação sobre a casa de Acabe, sobre a vida de Jezabel, porque Deus falou que no mesmo lugar onde o sangue dele foi derramado, os cachorros lamberiam o sangue de Acabe e comeria a carne de Jezabel. E quando nós damos continuidade à história, isso também aconteceu. Porque tudo que plantarmos, ceifaremos. Tudo que semearmos, vamos colher. Eu escolho, eu colho. E muitas das vezes, querido, nós ficamos angustiados e o inimigo levanta pessoas, o inimigo às vezes fala aos nossos ouvidos, mas tu não é crente? Você não está na igreja? Você não está fazendo a obra de Deus? Por que você está sofrendo? Por que as coisas estão difíceis para você? Por que a sua situação está nesse estado? Você não busca? Você não ora? Você não está orando de manhã? Você não está orando de madrugada? Você não está falando com Deus? Quando nós temos que entender, querido, que nós temos em Deus a nossa confiança e que apesar de tempestades, circunstâncias, nós estamos confiados na palavra de Deus. Se você fazer a leitura dos evangelhos, você vai ver que os apóstolos estavam no barco
Jesus dentro do barco, e mesmo assim a tempestade se levantou, e mesmo assim os problemas vinham, e mesmo assim as afrontas vinham, e mesmo assim eles eram perseguidos. Mas tudo tinha um propósito, a manifestação do poder do nome do Senhor, a manifestação da glória do Senhor, os ensinamentos de Jesus, para que nós pudéssemos estar alicerçados na presença daquele que vive, daquele que reina. Queridos, quando as coisas ficam difíceis, quando a situação fica difícil, quando a adversidade vem, nós temos que ter a maturidade e o entendimento de entender que, apesar delas, nós temos que confiar em Deus. Se você pegar a história de Jó e você vê que quem faz o testemunho sobre o caráter, sobre a integridade, sobre o comportamento de Jó é Deus. Quem permite que Satanás toque nos bens, nos filhos, na carne de Jó é Deus. A palavra vem dizendo que 3 amigos colocaram no seu coração visitar Jó porque souberam que ele estava numa situação de dificuldade. E eles foram até a casa de Jó. Quando eles vêm chegando de longe, a situação de Jó estava tão terrível que eles não reconheceram, não conheceram a Jó. E quando eles chegaram perto de Jó, eles rasgaram as suas vestes, jogaram pó sobre a sua cabeça em sinal de humilhação a Deus. Mas eles não tiveram palavras, porque eles viram que a dor de Jó era muito grande, que o sofrimento de Jó era terrível. E a palavra vem dizendo que por 7 dias eles ficaram sentados ali olhando, contemplando a situação, o momento de Jó, e não tiveram ousadia. Só que, querido, quem está na prova, quem está no sofrimento, ele tende a falar da sua dor, a falar do seu sofrimento, a falar da sua perda, a falar da sua raiva, a falar da sua angústia, porque aquilo que está consumindo, que está sucumbindo a sua vida, precisa ser tirado, porque é um peso que vai levando, que vai destruindo. Só que quem está ouvindo tem que ter a sabedoria de Deus para não ser como Bibaldi, ele faz, e Zofar, os amigos de Jó, que deveriam dar apoio a Jó, que poderiam dar uma palavra de consolo, que poderia dar uma palavra de esperança, começa a dizer para Jó, depois que Jó fala da sua dor e que ele deseja não ter nascido, se ele soubesse que ele iria passar por aquilo que ele estava passando, que ele iria perder como ele perdeu, que ele iria sofrer como ele estava sofrendo, que se ele tivesse sido um aborto, se ele tivesse morrido na madre, ele estaria melhor, porque a sua dor, a intensidade da sua dor era tremenda. E os amigos, ao invés de consolar, ao invés de liberar uma palavra de vida, condena. Diz para Jó que todo sofrimento é derivado de pecado. Nós somos pecadores, sim, querido. E tudo que nós fazemos tem consequência, sim. Mas tudo é vontade permissiva do Senhor. E nós temos que aprender a fazer como Jó declarou quando ele começou a passar pelo processo. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter esse entendimento de que por mais difícil, por mais tempestade, por mais problemas que nós enfrentamos, por mais que nós choramos, nos angustiando com a situação, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Jó, quando ele tenta desabafar com a sua dor, dizer aquilo que ele estava sentindo, ele é acusado de pecar, de ter iniquidade, de ser mentiroso. Aí aqueles que estão à sua volta, que se dizem amigos, revela o que estava no seu coração desde o princípio. A sua inveja, o seu egoísmo, aquilo que ele tinha verdadeiramente dentro de si. E Deus permite. E todo o texto e contexto do livro de Jó vai sendo Jó se defendendo e se posicionando de uma forma que Deus também não se agrada, que é dizendo que ele era santo, que ele era melhor, que ele era temente a Deus, que ele fazia a obra de Deus. Ele se colocou num patamar que Deus não queria que ele estivesse. E Deus ali constrange e responde a Jó face a face. E depois Deus vai nos amigos de Jó e fala, ó, pode voltar todo mundo. E vai pedir a Jó para orar para vocês. Jó não foi tirado do cativeiro. Jó não foi curado para poder fazer isso que Deus estava pedindo. Jó tinha que liberar o perdão e fazer aquilo que agradava ao Senhor. E Jó
obedece a Deus, porque Jó é constrangido e Jó recebe de Deus a correção com alegria, porque ele entende que Deus estava no controle de tudo, e quando Deus lhe responde, ele compreende a soberania e o poder de Deus. E Jó ali pega o sacrifício, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à cinza, mesmo em meio ao problema, ele faz a oração para aqueles três. E aí Deus muda e vira o cativeiro de Jó e abençoa Jó poderosamente, porque tudo que ele tinha, Deus lhe dá em dobro. Deus o abençoa e Deus renova as suas forças e a sua vida. E a palavra vem dizendo que Jó viveu muitos anos na presença do Senhor e morreu de uma velhice abençoada. Talvez, querida, a sua situação não seja boa, talvez o seu momento não seja bom, mas você tem que aprender a confiar em Deus. Olhar com visão humana é fácil. Ver o problema e acusar aqueles que estão nos afrontando é fácil, mas e confiar em Deus? Nós que estamos na caminhada com o Senhor, nós temos que aprender a confiar em Deus. Nabote, ele perdeu a sua vida. A sua família e ele foi apedrejado por uma coisa que ele não fez. Mas ele nem assim, a Bíblia não vem relatando como era o seu caminhar, mas através da sua convicção de que ele não abriria mão daquilo que Deus havia lhe dado, que ele não venderia a sua herança por nada, e mesmo padecendo, Nabote, ele estava na presença do Senhor e confiou no Senhor. Porque a visão de reino é entender isso, que a nossa vida por aqui é passageira. A nossa fé, ela não tem que estar nas coisas e nem nas pessoas. Ela tem que estar em Cristo Jesus. Nos princípios da palavra, na verdade que cura, na verdade que salva, na verdade que liberta. Que os nossos olhos estejam atentos aos céus, que o nosso coração sedento pela presença do Senhor. Que nós possamos obedecer a Deus até em caso de morte, mas ficar firmados na presença do Senhor em todo tempo. Ter visão de reino, querido, e saber que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós pertencemos a Deus. Nós temos que andar e buscar e servir aquele que vive, aquele que reina. Que Jesus te dê entendimento e esclarecimento de que os desejos e os projetos dele para a sua vida são muito maiores, muito melhores do que o que você tem. Que os seus anseios e os seus desejos, querido, muitas das vezes vai contra a palavra do Senhor. A sua obediência tem que estar naquilo que Deus lhe pede, Deus lhe manda. Não olhe para a sua carne, não olhe para a sua dor. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, o único e suficiente Salvador, para aquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Confia na justiça de Deus. Confia no amor de Deus. Confia na palavra do Senhor. E busque estar em obediência em Cristo. Queridos, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Mas a palavra diz, filhinhos, não pequeis. Mas se contudo você pecar, lembra que você tem um advogado no céu. Que Deus é perdoador. Que Deus, quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa do nosso pecado e Ele nos retira das nossas iniquidades. Segura na mão do Senhor, continue caminhando com o Senhor e continue buscando a face do Senhor. Se entrega de corpo, alma e coração. Que essa palavra venha falar no teu coração nesse dia de hoje, de uma forma que você possa compreender que obedecer é melhor do que sacrificar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha você um dia cheio da graça e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. E não se esqueça, Jesus te ama.